Olá pessoal, continuação da nossa série sobre as doutrinas reformadas. Hoje entraremos na quinta lição, que é os atributos comunicáveis de Deus. Seguindo aquela mesma fórmula que temos de perguntas e respostas, a nossa primeira pergunta sobre os atributos comunicáveis de Deus, a pergunta é: como podem ser divididos os atributos comunicáveis de Deus? Como podemos dividir esses atributos chamados comunicáveis? Podemos dividir da seguinte forma: naqueles que pertencem ao conhecimento, vontade e poder de Deus. Conhecimento, vontade e poder de Deus. Ok? Pergunta de número 2. Quais atributos pertencem ao conhecimento de Deus? A resposta: sua onisciência, de acordo com a qual Deus perfeita e continuamente conhece todas as coisas, e sua sabedoria. Pergunta de número 3. Quais atributos pertencem à vontade de Deus? Quais atributos pertencem à vontade de Deus? Resposta: a sua bondade, santidade, verdade e justiça. Repetindo: bondade, santidade, verdade e justiça. Quais atributos pertencem à bondade de Deus? Essa é a pergunta de número 4. Os atributos que pertencem à bondade de Deus são seu amor, sua graça, misericórdia e piedade. A quem Deus ama? Essa é a pergunta de número 5. Essa resposta nós vamos parar um pouco mais para meditar nela, porque é uma resposta mais teológica, mais aprofundada. Então, quando nós perguntamos a quem Deus ama, a resposta bíblica é que Deus ama a si mesmo. Em primeiro lugar, Deus ama a si mesmo. Como assim a si mesmo? Deus ama a si mesmo como o mais alto bem e, consequentemente, ama todas as suas criaturas por causa do seu nome. Em 1 João 4,8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa frase, Deus é amor, muitas vezes ela é distorcida como se o atributo do amor fosse superior a todos os outros atributos. Ora, se Deus é perfeito em seus atributos, se Deus é infinito em seus atributos, o atributo do amor não pode ser maior do que os outros atributos. Isso fica claro quando nos aprofundamos mais nesse tema, Deus é amor. Como assim? Explicando melhor, Deus revela que os motivos das suas obras residem primeiramente nele. Então, todos os seus atributos, todas as suas obras residem primeiramente nele. Há vários textos que eu vou colocar aqui e que vocês podem conferir depois. Vamos lá. 2 Reis 19:34, 2 Reis 20:6, Salmo 25:11, Isaías 37:35, Isaías 43:25, Isaías 48:11, Jeremias 17:14 e Daniel 9:19. Basicamente, resumindo, é isso.
todas as suas obras residem primeiramente em Deus. Esta foi a observação da pergunta número 5 sobre o atributo do amor, afirmando que Deus é amor. A pergunta 6, ela estende a pergunta 5 e ela pergunta se Deus ama os réprobos. Será que Deus pode amar aos réprobos? Essa é a pergunta de número 6. A resposta é: Deus não ama os réprobos. As Escrituras ensinam que a maldição do Senhor está na casa do ímpio. A casa do ímpio está debaixo da maldição de Deus. Está lá escrito em Provérbios 3:33. Vamos conferir? O texto diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Ouça bem, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará. Provérbios 3:33. Como Deus pode amar o seu povo que também é pecador? Essa é a pergunta de número 7. Como Deus pode amar ao seu povo que é pecador? Deus não os ama como pecadores. Essa é a grande resposta teológica. Deus não ama o seu povo como a pecador. Deus não ama como pecadores. Deus não os ama como pecadores, senão como aqueles a quem elegeu e em Cristo justificou através dele. Vamos conferir o texto de referência que está lá em Efésios capítulo 1, verso 4, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Basicamente, através de Cristo, nós somos irrepreensíveis. Através de Cristo, nós somos santos. Nós somos justificados. Então, Deus nos ama através de Cristo Jesus. Ficou claro? Vamos para a pergunta de número 8. A pergunta de número 8, ela vai falar sobre a graça. O que é a graça de Deus? Há uma resposta bastante comum, e ela está correta, que a graça é a atitude de favor imerecido. A graça é um favor imerecido para com o seu povo em Cristo Jesus. E também é o poder pelo qual ele o salva. O texto de referência está lá em Romanos, capítulo 11, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11, 6. Pergunta de número 9. O que é a misericórdia de Deus? É a sua atitude de piedade para com o seu povo em sua miséria, e seu poder para libertá-lo dela. Ou seja, a sua misericórdia é uma atitude de piedade para retirar o seu povo da miséria, e também é o seu poder para libertar esse povo. Vamos conferir o que está escrito
em Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5. Efésios 2, 4 e 5 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E também como referência, o Salmo 106, 44, 45 diz: Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão de suas misericórdias. A última pergunta dessa lição, a pergunta de número 10, ela diz: o que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? O poder de Deus é a sua onipotência, pela qual ele é capaz de fazer tudo o que tem determinado fazer em seu eterno conselho. Nós temos dois textos para exemplificar isso. O primeiro texto, em Gênesis 17, 1, diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Repetindo a segunda parte do versículo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O segundo texto, ainda em Gênesis, no capítulo 18, verso 14, principalmente a primeira parte do verso 14, diz assim: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E ainda podemos acrescentar um terceiro texto para exemplificar o poder de Deus, que está em Lucas, capítulo 1, verso 37 e 38. Em Lucas, capítulo 1, verso 37, diz: Porque para Deus nada é impossível. Terminamos aqui a nossa quinta lição. A próxima lição, que será a sexta lição dessa série, sobre doutrinas reformadas, nós iremos estudar sobre a Santa Trindade. Te espero lá, se Deus quiser, e um grande abraço.